Salve, salve, universo narrado. Vocês estão bom, né? Passando aqui para responder mais uma dúvida lá da plataforma e dessa vez uma dúvida do Lições de Física, beleza? A gente vai responder a dúvida do João Lucas Sabate Linhares, que perguntou pra gente, por que devemos usar S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado para o MRUV em alguns casos e existem outros casos que devemos usar Torricelli? O mesmo para o MRU. Tá. João, antes de responder a sua pergunta de fato, por que eu tenho que usar essa ou a outra, eu queria fazer uma distinção com você entre o que é MRU e o que é MRUV, beleza? Por quê? Porque Torricelli não é uma equação que a gente usa no MRU, tá bom? Então, pela sua dúvida, eu senti que as equações ainda estão confusas um pouco para você ainda está meio assim, sem saber quando que você usa uma, quando que você usa a outra, para que serve cada uma, e aí isso pode virar uma bagunça na sua cabeça, tá bom? Inclusive, passando para puxar a bola, isso daí tem lá no GFE, viu? Lá no GFE, se você não conhece, é o nosso Guia de Fórmulas Explicadas. Por enquanto já saíram 2 volumes, volume 1 de Física, volume 1 de Matemática, e tem lá no detalhe o que significa cada uma dessas fórmulas, de onde que cada uma delas vem e como que você usa cada uma delas, além de muito mais coisa que vai destravar todas essas fórmulas para você, tá bom? Então, se você não tá ligado, se você não tá sabendo mais ou menos como é que é, dá uma pesquisada lá, qualquer coisa, manda lá na plataforma que o pessoal te manda lá o link da página, te manda lá para conversar com o pessoal do time de vendas e aí eles te explicam no detalhe como que funciona o livro e te ensina como que você vai fazer para você destravar todas essas fórmulas e entender todas elas, beleza? Mas, feito isso, vamos embora lá, vamos fazer essa distinção entre MRU e MRUV, beleza? O que é que caracteriza um MRU? Um movimento retilíneo uniforme. Primeira coisa, a gente tem 3 letras, né? MRU. M é um movimento, tá? R, esse movimento ele é retilíneo, então é um movimento que está acontecendo em linha reta, ele não vai fazer curva, não vai fazer nada de muito zoado ali, é só uma linha reta acontecendo, tudo bem? E ele é uniforme, tá? Ele é uniforme, o que significa ser uniforme? Significa que ele é bem comportadinho, ele tem um padrãozinho ali, e esse padrãozinho ele vai acontecer com relação à velocidade, tá? Como assim? Como assim? Que a característica principal do MRU é que a velocidade ela é constante, tudo bem? Então a velocidade no MRU ela é sempre a mesma, ela nunca vai mudar. Então, se você está lá estudando e tal, e aí você se deparou com um problema que está dizendo, eu tenho um objeto se movendo em MRU, e aí a velocidade dele é, sei lá, 5 metros por segundo, significa que essa velocidade vai valer 5 metros por segundo sempre, ela nunca vai mudar. E a uniformidade, ela parece que no sentido de quando você olha para esse objeto, você olhou lá, ele está se movendo. Aí vamos supor que ele tem 5 metros por segundo de velocidade, né? Então, se você gastou 2 segundos para olhar para ele de novo, quer dizer que ele andou 10 metros em relação a onde ele estava. Você concorda comigo? Por quê? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui na frente de novo. Meu objeto anda a 5 metros por segundo. Eu olhei para ele, ele estava num lugar. Estava aqui. Aí eu virei a cara e tal, passou. Gastei 2 segundos para olhar de novo. Só que se ele anda 5 metros por segundo, significa passou 1 segundo, ele andou 5 metros. Passou mais 1 segundo, ele andou mais 5 metros. Tá? Então ele vai ter andado 10 metros no total nesses 2 segundos que eu demorei para olhar para ele. Beleza? Se eu virei a cara e gastei mais 2 segundos para olhar para ele de novo, ele vai ter andado mais 10 metros, tudo bem? Então vai ser o quê? 20 metros no total. Faz sentido? Então o que significa essa uniformidade? Essa uniformidade ela significa que em tempos iguais o meu objeto percorre distâncias iguais. Tudo bem? É claro que eu estou falando sempre dos mesmos 2 segundos. Se você gastar, sei lá, 30 segundos ou qualquer outro tempo para ir lá e olhar para o objeto, ele vai ter andado distâncias diferentes, né? Mas essa daqui é a característica principal de um MRU. Ele tem sempre a mesma velocidade.
Tudo bem, então o que vai distinguir do MRU o tal do MRUV? Bem, o MRUV ele é um movimento também retilíneo, só que agora ele é uniformemente variado. Ah, tá, então a minha velocidade não vai ser mais constante? Exatamente isso, sua velocidade não vai ser mais constante. Agora aqui no MRUV, a velocidade ela varia, beleza? Essa velocidade varia. Só que com que característica? Essa velocidade varia uniformemente, entendeu? Então, lá no MRU, a sua posição variava uniformemente. Então, em tempos iguais, ele percorria distâncias iguais. Agora, no MRUV, em tempos iguais, a velocidade altera em quantidades iguais, tá? Por que eu não quis dizer altera, tipo, no sentido de aumenta ou diminui? Justamente porque a gente tem essas duas possibilidades. O objeto pode estar tanto se acelerando, quanto ele pode estar freando, né? Então isso daí vai interferir, beleza? Só que existe uma coisa aqui no MRUV que é constante, tá? Que é o quê? A aceleração. Tudo bem? Aqui no MRUV, a aceleração ela é sempre constante, tá? Ou seja, é essa daqui que vai ser responsável por fazer a velocidade mudar, tá? Então, a aceleração, geralmente a gente fala dela na unidade de medida, que é metros por segundo ao quadrado. O que é isso aqui, né? O que é um segundo elevado ao quadrado? Na verdade, isso daqui é uma unidade de medida que a gente compacta ela, mas ela é mais... faz mais sentido se você olha para ela assim, ó. Ela é uma unidade de medida expressa em metros por segundo por segundo. Como assim? Como assim que a gente está falando de quanto de velocidade, quantos de metros por segundo você mudou ali, você aumentou ou você diminuiu a cada segundo que passou, tá bom? Então, se a sua aceleração ela é constante de 4 metros por segundo, quer dizer que a sua velocidade aumenta de 4 em 4 a cada um segundo que passa, ou então diminui de 4 em 4 a cada um segundo que passa, tá? É claro que isso daí vai depender do sinal ali, né? Se você está falando de menos 4, você está freando, se está falando de mais 4, você está acelerando, né? Mas eu estou pensando tudo em módulo aqui, beleza? Então, tudo bem. Daí vem aquele monte de equações. Eu já até anotei todas elas aqui, ó, para a gente poder discutir. Tem essas 4 equações aqui que você se depara com elas nesse primeiro momento, e daí, quando que você usa qual, como que você faz isso daqui? Cara, essa primeirinha aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, ela é uma equação relacionada ao MRU, tudo bem? Então essa daqui, ó, ela mora aqui no MRU, tá? Essa equação, ela é chamada de função horária da posição no MRU, beleza? Ó, por que horária? Porque ela depende do tempo. E por que da posição? Porque ela te dá a posição do objeto, beleza? Então, geralmente, esse S0 e esse V aqui são dados, tá? Você está trabalhando com um problema, o problema te conta. Ah, meu objeto saiu de tal lugar. Ah, meu objeto tem tanto de velocidade. Ah, beleza. Aí você quer saber em que lugar que ele está em determinado instante de tempo, você simplesmente substitui esse intervalo de tempo que você quer ali, esse instante de tempo que você quer ali, e descobre a posição em que ele se localiza. Tudo bem? E daí, assim, é claro que quando você tem uma equação, se você quer determinar uma quantidade, nesse caso você tem 4 incógnitas ali, entre aspas, você precisa saber as outras 3, né? Então, se você tem 2 incógnitas ali em uma única equação, tem alguma coisa errada. Você precisa dar uma lida melhor aí nesse problema, entender como é que estão estruturadas as coisas, para aí sim você voltar para ela e tentar resolver, beleza? Mas a equação que a gente tem aqui caracterizando o MRU é essa função horária da posição do MRU, beleza? Repara que eu estou falando função horária da posição do MRU, tá? Porque existe a função horária da posição do MRUV,
que é exatamente aquela que você escreveu lá pra gente no seu comentário, que é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado, tá? Por que eu uso essa para o MRUV e não essa daqui? Qual a característica principal do MRUV? Velocidade varia por meio de uma aceleração constante. Qual dessas duas equações que tem aceleração nela? Essa daqui, não é? Pô, então é ela que eu vou querer usar no MRUV. Faz sentido? Eu não vou querer usar a outra já que ela não tem aceleração ali. Então, essa daqui ela caracteriza a posição do objeto no MRUV, essa daqui caracteriza a posição do objeto no MRU. Tudo bem? Daí, a gente tem mais um detalhe que é o seguinte: além da posição variar no MRUV, a velocidade também varia. Então, se em cada momento que passou ali eu quero determinar qual é aquela velocidade, eu preciso ter uma expressão que eu consiga fazer uma conta ali e falar: a velocidade era tanto. Não, mas passou um tempo ali, a velocidade vai ser tanto. E essa expressão é a função horária da velocidade, beleza? Horária, mesma coisa, porque ela guarda uma dependência com o tempo. E da velocidade, porque ela expressa para a gente qual é a velocidade desse nosso objeto. Tudo bem? Então, basicamente, essas duas expressões aqui, elas caracterizam para a gente o movimento uniformemente variado, tá? Só que aí existe a tal da equação de Torricelli. E para que ela serve? Pensa no seguinte: você pegou essa expressão aqui, ó, aí você veio aqui e vai isolar esse tempo, tá? Então vamos fazer, ó, eu vou fazer V menos V0 é igual a AT, daí eu vou pegar e vou dividir ambos os lados por A. Aí eu vou ficar com V menos V0 dividido por A é igual a T, beleza? Só que você não está sabendo então agora que T vale isso aqui? O que você vai fazer? Você vai pegar isso daqui e vai substituir lá na função horária da posição no lugar do T. Na hora que você fizer umas continhas ali, sabe o que você vai obter no final? Você vai obter esse negócio aqui, que é a equação de Torricelli. E aí, cara, repara que o que a gente fez nesse processo? Eu vim aqui na minha função horária da posição, isolei o tempo para eu ter uma expressão única do tempo, que depende apenas da velocidade e da aceleração. Beleza. Aí eu fui lá na minha outra equação e troquei o tempo lá. Ou seja, eu não tenho mais nenhuma dependência com o tempo, saca? Aí eu obtive essa expressão aqui, que é a equação de Torricelli. Repara que nela a gente tem velocidade no momento que a gente quer calcular, velocidade inicial do objeto, aceleração e deslocamento. Faz sentido? Eu não tenho tempo nela. Então, qual que é a característica principal da equação de Torricelli? Ela não guarda nenhuma dependência com o tempo. Então, você vai perceber que em alguns problemas, você vai ter alguns dados ali e você não vai saber nada sobre o tempo. E aí você fica tipo assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Eu não tenho tempo ali e tal. Você tem duas opções. Ou você usa Torricelli direto, já que você não tem informação sobre o tempo, você determina o que você quer calcular, ou então você vem em uma dessas daqui, a que for adequada na situação, descobre o valor do tempo, vai na outra e descobre o que é que você quer determinar de fato. Então vai ser uma situação que você vai ter dois passos ali para fazer. Em uma equação você determina o tempo, na outra equação você determina o que a questão realmente está te pedindo. Ou, diretamente, você usa Torricelli e vai direto no que a questão está te pedindo, saca? Então, respondendo direto à sua pergunta, quando você usa a equação de Torricelli? Então, equação de Torricelli, você usa ela quando você não tem informação sobre o tempo. Então, quando você não tem, e além de não ter, você não precisa saber, tá? Isso é uma coisa importante. Porque, repara, se você precisar saber, as únicas expressões que têm tempo são essas duas aqui, então você vai precisar usar uma delas, né? Faz sentido?
Só que se você não precisar saber disso para resolver o seu problema, daí você vai usar a equação de Torricelli. Então, ó, deixa eu apagar um pouquinho as coisas aqui e trazer essa escrita de equação de Torricelli aqui para baixo do MRUV, para não acabar confundindo ninguém achando que a equação de Torricelli aparece no MRU. E escrever aqui, ó, e escrever a principal característica dela, que é não guarda dependência com o tempo. Tudo bem? É para isso que serve a equação de Torricelli, tá? Você vai usar a equação de Torricelli no MRU? Não vai. Por quê? Repara que a equação de Torricelli tem aceleração. Você tem aceleração no MRU? Não tem. Sua velocidade é constante, você não precisa de mexer com nada disso. Então no MRU você vai mexer só com isso aqui. No MRUV, você tem duas opções. Ou você mexe com Torricelli direto se não precisar do tempo, ou você mexe com aquelas duas juntas ali para poder conectar elas e chegar ao resultado obtido, ao resultado desejado, perdão. Então, é isso. Espero ter sanado a sua dúvida. Um abraço e bons estudos para você.